Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de Química E. Vamos para a aula 12 agora, vamos falar um pouquinho sobre ácidos, né? Algumas propriedades e tal. Essa aqui é dividida em duas aulas, é ácidos 1 e ácidos 2. Agora só uma parte introdutória, aí na aula 2 nós falamos sobre nomenclatura e demais características. Bom, vamos lá. Algumas propriedades macroscópicas, visíveis a olho nu de um ácido. Primeiro, ele é azedo. Detalhe, azedo, porque se você pegar um limão e colocar na boca, ele é um ácido, porque deixa a boca azeda. Condução de corrente elétrica, aquilo que nós falamos na aula número 11, ou seja, ele é condutor de corrente elétrica porque tem íons em solução, mobilidade iônica. Fenolftaleína é um indicador ácido-base já velho conhecido de vocês do ensino médio. Ele fica incolor em meio de fenolftaleína. Por que ele fica incolor? Já vamos explicar o porquê disso. Sobre calcário. Calcário é carbonato de cálcio, CaCO3. Tem efervescência. São algumas propriedades observadas de forma macroscópica. Agora vamos tentar entender por que essas propriedades, o que tem a ver com os ácidos. Detalhe, vamos para propriedades microscópicas. O que é uma propriedade microscópica? Primeiro, ácido libera H+. Essa é a propriedade microscópica que a gente precisa saber de modo geral. Gente, o ácido libera H+, esse é um cátion, ou seja, ele é o responsável, por exemplo, mobilidade iônica, responsável por corrente elétrica. Esse H+, é o responsável por gosto azedo. Esse H+, responsável por deixar a fenolftaleína incolor. Esse H+, responsável pela efervescência. Então, o que é o ácido? O que é a função ácido? Função inorgânica ácido. Conjunto de compostos com propriedades semelhantes. Então, os ácidos têm as propriedades semelhantes que são liberar H+, são azedos, conduzem corrente elétrica, são incolores em fenolftaleína e ainda, sobre calcário, causam efervescência. Esta é a nossa primeira função inorgânica, a saber, ácidos. Vamos ver algumas nomenclaturas. Arrênios. Um dos precursores aí do estudo inorgânico dos ácidos foi que é um composto molecular dotado de ligação covalente, já falamos isso lá em eletrólitos, libera H+ como único cátion. Só que detalhe, o ânion depende do ácido que você tem. Eu já vou falar a respeito disso aqui nos próximos, eu diria que nos próximos exemplos ali. Agora olha só, gente, atualmente o arrênios foi um tempo anterior ao que nós temos hoje, então nós atualizamos essas teorias. Podemos dizer o seguinte, que o H+ do arrênios, em contato com água, H3O+, que é o tal do hidrônio ou hidroxônio, tá? Então tanto faz eu falar H+ ou H3O+. Qual é a diferença? H+ é um jeito tradicional, é um jeito antigo. O recomendado é H3O+. Eu vou mostrar aqui para vocês a respeito da ionização desses ácidos. Aí nós vamos entender com detalhes o que é a ideia do H+ e do H3O+. Por exemplo, ionização dos ácidos. O que é esta ionização dos ácidos? O que significa isso? Primeiro, ácido ioniza, ele dissolve e ioniza. Ácido não dissocia, ele é um composto molecular, vamos lembrar disso. Então vamos pegar um exemplo aqui. HClO4 é o ácido perclórico. Eu vou falar alguns nomes para vocês já irem se familiarizando com isso. Ácido perclórico. Em água, posso colocar água em cima da flechinha, e aí o que nós temos? H+ e ClO4-. Lembra-se da teoria de arrênios. Composto molecular que libera H+ como único cátion. O ânion, ele varia de acordo com o ácido. Este ânion é do ácido perclórico. Se você for pegar aqui, por exemplo, o H2CO3, ele é um ânion diferente, claro, são ácidos diferentes. O que interessa é o H+ como único cátion. Vamos relembrar aqui. HClO4 perclórico, na presença de água, produz H+ e ClO4-. Agora veja, como que é um jeito recomendado de escrever? HClO4 mais água, porque ionização é quando ele reage com água. Esse é um termo recomendado. Esse é um jeito aluno. Nós vamos fazer isso na maioria das vezes, porque é rápido e é eficaz também. Mas o jeito recomendado é esse. E aí, olha só, HClO4, ácido perclórico, reage com água, eu disse reage, por isso ionização, produz H3O+, e o meu ClO4-, que é o ânion. Ou seja, esta é a ionização do ácido perclórico. Agora, professor, se tiver mais de um hidrogênio, na forma de H+, o que nós devemos fazer? A seguinte forma. Olha só. H2CO3 tem dois hidrogênios que podem ser ionizáveis. Então eu vou liberar primeiro o hidrogênio ionizável e aí um deles fica. Então olha só, eu tenho dois. Libera um deles, sobra um. Olha só, a cada H+ liberado é uma carga negativa que eu tenho no ânion. Então, um H2CO3 libera apenas um H+ e produz HCl.
CO3-, chamado de bicarbonato ou hidrogênio carbonato. Essas nomenclaturas depois a gente vai falar melhor. Aí esse cara tem mais um hidrogênio ionizável. Esse hidrogênio ionizável, olha só que interessante, ó, um H+, que eu vou liberar novamente, e aí, como eu tirei 2 hidrogênios ionizáveis, a carga do CO3 é 2-. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que somar, porque cada vez que eu tenho mais do que um hidrogênio ionizável, eu vou ter que fazer para cada hidrogênio uma equação. Como são 2 hidrogênios, 2 equações. Vamos somar as duas. O que está dos dois lados eu simplifico, e aí nós vamos ter que H2CO3 liberará 2 hidrogênios ionizáveis, 2H+, e ainda mais o CO3, 2-. Tudo bem? Agora vamos ver alguns detalhezinhos aqui. Eu falei de hidrogênio ionizável. Gente, de modo geral, eu não disse sempre, eu disse de modo geral, o número de hidrogênios da fórmula do ácido, de modo geral, é o número de hidrogênios ionizáveis. Eu disse de modo geral, isso não é sempre, tá? Já vamos ver aí 2 exceções, que é o que os vestibulares gostam, eu diria os concursos de modo geral. Vamos pegar um exemplo. HCl, um hidrogênio ionizável. HNO3, um hidrogênio na fórmula, um hidrogênio ionizável. H2SO4, 2 hidrogênios na fórmula, 2 hidrogênios ionizáveis. Aí você vai acreditar no quê? Que sempre é assim. Não, não é sempre assim. Vamos ver agora. H3PO4, professor, 3 hidrogênios ionizáveis. Beleza, essa bateu. Agora, se você pegar 2 exceções, inclusive na sua apostila está destacado num quadro, eu coloquei aqui em laranja, são derivados do ácido fosfórico. Ácido fosfórico, 3H+, ácido sulfúrico, 2H+, ácido nítrico, 1H+, clorídrico, 1H+. Agora, esse aqui é o ácido fosforoso, e esse ácido fosforoso, ele é derivado do ácido fosfórico, né? Ele é fosforoso ou fosfônico, né? São 2 nomes aí adotados em literaturas. Fosforoso para inorgânica, fosfônico para orgânica. Agora veja bem, eu tenho 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis. Por quê? O que é um hidrogênio ionizável? É quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletronegativo. Então o que significa ser um hidrogênio ionizável? H ligado a elemento altamente eletronegativo. Por exemplo, aqui no HCl está ligado ao cloro, altamente eletronegativo, então ele é ionizável. No caso desse ácido HNO3, ele está ligado ao oxigênio, altamente eletronegativo. Agora, aqui no ácido fosforoso, eu tenho um detalhe. Eu tenho 2 hidrogênios que são ionizáveis porque 2 estão ligados diretamente ao oxigênio. Mas um deles está ligado ao fósforo, e o fósforo não é tão eletronegativo. Por isso, ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Aí nós temos o ácido hipofosforoso ou fosfínico, tanto faz, 2 nomenclaturas possíveis. Eu tenho 3 hidrogênios, só um ionizável. Professor, por quê? Porque 3 hidrogênios, um deles está ligado ao oxigênio, apenas um. Mas 2 deles está ligado diretamente ao fósforo, que é pouco eletronegativo. Logo, esses hidrogênios que estão ligados ao fósforo não são ionizáveis. Então nós temos o hidrogênio 1 ionizável, pois é o único que está ligado ao oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora vamos para algumas classificações dos ácidos, que aí é mais tranquilo de entender o seguinte. Primeira classificação é a respeito de número de hidrogênios ionizáveis. Eu vou aproveitar esse quadrinho aqui, meus queridos, porque aí eu consigo necessariamente explicar o que é um ácido. Por exemplo, este H+, ele é um ácido que tem um hidrogênio ionizável. Logo, ele é um ácido que pode ser chamado de ácido monoprótico ou monoácido, tanto faz. Este ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis, então ele é um diprótico ou um diácido. Este é um ácido que tem 3 hidrogênios ionizáveis, então ele é um ácido triprótico ou um triácido, tanto faz. Professor, e essas 2 exceções? Esse aqui, ele tem 3 hidrogênios, mas ele é um diácido. Esse tem 3 hidrogênios, só um ionizável, então ele é um monoácido. Tudo bem? Essa é a primeira classificação que nós temos aqui a saber. Pessoal, essa ideia dos hidrogênios ionizáveis, esse quadrinho aqui é importantíssimo. Por quê? Se nós lembrarmos disso aqui, tá? É claro que com o passar do tempo a gente vai falar tanto neles que vão acabar lembrando. Porque nós vamos falar muito desses 2 ácidos, né? São 2 exceçõezinhas aí que são muito cobradas. Então logo eles vão aparecer muitas vezes. Eu diria que você não precisa decorar nada disso. Nós vamos falar tanto que você vai acabar lembrando por repetitividade. Agora vamos lá. Outra classificação é a respeito de a presença ou não de oxigênio. Se nós não tivermos oxigênio, nós temos hidrácidos. Hidrácidos, ácidos que não têm oxigênio. Alguns exemplos.
ácido clorídrico, ácido cianídrico, esse aqui é um ácido bastante tóxico, nós vamos falar muito dele ainda, ácido bromídrico, ácido sulfídrico, que é o H2S, são ácidos que não têm oxigênio, logo eles são classificados como hidrácidos. Agora, o próprio nome já diz, meus queridos, oxiácidos. São ácidos, oxi é o prefixo de oxigênio, então são ácidos que possuem oxigênio. É assim que nós observamos alguns deles aqui, ó. H2SO4, aí nós vamos ter HClO3, nós vamos ter HMNO4, que é o ácido permangânico, ácido clórico, ácido sulfúrico. São ácidos que têm oxigênio, logo eles são oxiácidos. É assim que nós classificamos quanto a presença ou não de oxigênios. Outra nomenclatura ou outra classificação, perdão, eu disse nomenclatura, é classificação, quanto à presença ou não de carboxila. Por exemplo, ácidos inorgânicos não possuem carboxila. Vem dos ácidos carboxílicos da química C, aquele que tem a C-OH. Ou seja, se não possui carboxila, é inorgânico. H2S, H2SO3, por exemplo, ácido permangânico, ácido clórico, sulfúrico, esses caras são ácidos inorgânicos. Por quê? Eles não possuem carboxila. Pessoal, eu sei que na química inorgânica, aqui na química E, nós temos um único ácido orgânico que nós vamos estudar muito, nós vamos falar muito dele. Ácidos orgânicos são os que possuem a carboxila. Lá na química C tem vários exemplos, né? Ácido metanóico, etanóico, propanóico. Gente, aqui nós vamos falar de um único ácido. Eu estou falando na química E, lá na química C você tem que saber mais. Mas aqui na química E o único ácido que nós vemos assim, de modo geral dos orgânicos é esse cara, chamado de ácido acético. Ele tem a carboxila. E eu vou chamar a atenção que ele é um ácido monoprótico. Por quê? Apenas este hidrogênio é ionizável, porque está diretamente ligado ao oxigênio. Hidrogênios que estão ligados a carbono é elemento pouco eletronegativo, logo eles não são ácidos. Então ele é um ácido monoprótico. Vamos ver uma outra classificação quanto a, diria que, ácido fixo e ácido volátil. O que é um ácido fixo? Ácido fixo eles podem ser ou sólidos ou líquidos pouco voláteis. Por exemplo, ácido sulfúrico, ácido perclórico, o ácido fosfórico também é um ácido fixo. Só para vocês terem noção, o ponto de ebulição do ácido sulfúrico é de 330 graus Celsius. Logo, ele é um ácido fixo, ele não é volátil. O que é volátil? Ele não produz gás de forma rápida, ele é o que? Pouco volátil. Ou seja, para passar do líquido, porque ele é um líquido viscoso, então ele não passa para o estado gasoso com facilidade, não passa. Logo, ele é pouco volátil. O ponto de ebulição dele é de 330 graus, então é fácil trabalhar com ele em laboratório. Quando você tem um ácido volátil, aí é complicado. Eles podem ser gases ou líquidos muito voláteis. Por exemplo, os hidrácidos, eu vou pegar um exemplo aqui de um hidrácido, o HCl, o HCN e o HBr, todos eles são gases. Então eles são voláteis, são gases. Então significa que eles são gases, por isso são voláteis. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ácido que é conhecido como um ácido orgânico, que é o ácido acético ou etanóico, como queira chamar. Ele é um ácido, ele é um líquido muito volátil, ou seja, um frasco de ácido acético é uma solução aquosa desse ácido. Quando você abre o frasco, ele volatiliza instantaneamente. O ácido nítrico, meus caros, o HNO3, ele é um ácido volátil, né? Produz gases, é um líquido muito volátil. Esta é uma nomenclatura, eu diria que uma classificação dos ácidos. Agora, a mais importante das classificações é quanto à força. Vamos relembrar alguns detalhezinhos aqui. Força dos ácidos. Gente, a força de um ácido é medido pelo alfa, que é o grau de ionização, ou seja, quanto mais ionizado, mais forte. Este alfa é nada mais, nada menos do que medido em porcentagem. Eu já vou dar um exemplo, daí a gente vai entender melhor. Vamos só definir o seguinte. Ácidos fracos, o alfa é menor que 5%. Então, se eu tiver um alfa com 0,2%, 0,1%, até 5%, menor que 5%, ele é um ácido fraco. Um exemplo, H2CO3, H2S. Gente, só para constar, o alfa do H2CO3 é de 0,2%. O que significa isso? De 1.000 moléculas, apenas 0,2% delas ioniza. Então, se você fosse pegar ao pé da letra 0,2% de 1.000 é 2. Então, de 1.000 moléculas, 2 ionizam. É um ácido fraco.
né? É uma ionização muito pequena. Agora veja bem, se você pegar um ácido moderado ele tem um valor de alfa, que é o grau de ionização, que está entre 5 e 50. Vamos pegar aqui o ácido fosfórico, por exemplo. O ácido fosfórico, o alfa dele é de aproximadamente 28%. O que significa isso? De 1000 moléculas, 280 ionizam na forma de H+, ou H3 ou mais. Por isso que ele é um ácido moderado, ele está entre 5 e 50%. Agora vamos pegar um ácido forte, o alfa, que é o grau de ionização. O alfa é classificado, você pode calcular isso, é o número de moléculas que ioniza pelo número total de moléculas, que vai ser sempre um número fracionário. Por exemplo, um ácido forte, acima de 50%. Vamos pegar aqui o H2SO4 e o HClO4. Gente, olha só. O H2SO4, o alfa dele é de 62%. Vamos pegar um detalhezinho assim, de 1000 moléculas, 620 moléculas ionizam na forma de H+. Forte. Se você pegar o ácido perclórico tem um alfa de 97%. De cada 1000 moléculas, 970 moléculas estão na forma de H+, e H3 ou mais. É um ácido extremamente forte. Inclusive, ele é um ácido mais forte que o ácido sulfúrico, inclusive. Porque quanto maior o alfa, maior a força desse ácido. Tudo bem? Como que nós vamos saber esses alfas? De modo geral, os alfas são dados a vocês. Ou, às vezes, eles te dão suporte para você calcular. Como que você calcula? Você pega o número de H+, e divide pelo número de moléculas que eu tenho total, vai te dar uma porcentagem. Agora, olha só, vamos pegar algumas regras práticas. Eu vou deslocar aqui para esse lado do quadro e nós vamos pegar algumas regras práticas. Eu disse que essas regras são práticas. Existem exceções? Claro que existem, eu vou chamar a atenção aqui. Para os hidrácidos, gente, para os hidrácidos, a explicação dos hidrácidos fortes, moderados e fracos é uma explicação de ensino superior. Tudo bem? Caso vocês tenham curiosidade a respeito disso, lembre-se que nós vamos ver essas explicações em termos de ensino superior. Então, olha só, hidrácidos. Os hidrácidos que são fortes são 3. HCl, HBr e HI são hidrácidos fortes. HF são hidrácidos, é um único hidrácido moderado. Os demais, por exemplo, H2S e HCN, que são os 6 hidrácidos que nós vemos aí de ensino médio, para a grande maioria dos concursos, esses 6 está ótimo, são hidrácidos fracos. H2S e HCN são hidrácidos fracos. Agora vamos pegar aqui, necessariamente, para os oxiácidos. Gente, para os oxiácidos, perceba que eu tenho uma fórmula geral. É HX, esse H pode ser H1, H2, H3, depende do ácido. Aí nós temos um elemento qualquer, que pode ser enxofre, fósforo, pode ser cloro, e aí nós temos o número de oxigênios. Agora, olha só, é uma regra prática, não estou dizendo que funciona para todos os casos. O que é um oxiácido forte? Pessoal, é uma regra prática, isso funciona mesmo. Se você pegar o número de oxigênios desse oxiácido, menos, atenção, número de hidrogênios ionizáveis. Se isso der 2 ou mais, ele é um ácido forte. Vamos pegar 2 exemplos. Olha só, 4 menos 2 vai te dar 2, é um oxiácido forte. 4 menos 1 vai te dar 3, então é um oxiácido muito forte. Como que eu faço para achar a força de um ácido ou de um oxiácido moderado? O número de oxigênios menos, atenção, hidrogênios ionizáveis, olha lá as exceções. Nós temos igual a 1, se essa diferença der 1, é um ácido moderado. Um exemplo clássico, vamos pegar aqui, ó, ácido fosfórico. 4 menos 3 vai te dar exatamente 1. Então, automaticamente, ele é um ácido moderado. Agora veja, o que é um oxiácido fraco? Eu vou pegar o número de oxigênios menos, terceira vez, hidrogênios ionizáveis. Se isso der 0, nós temos obrigatoriamente quem? Um oxiácido que é considerado fraco. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou escrever um oxiácido que é conhecido como ácido hipocloroso, HClO. Se você pegar o número de oxigênios menos hidrogênios ionizáveis, 1 menos 1 dá 0. Ele é um oxiácido fraco. Agora, nós temos algumas exceções. Vamos pegar uma exceção. Eu vou colocar aqui uma exceçãozinha. Olha só, H2CO3, meus queridos. Este é o rei das exceções. Esta é uma exceção extremamente importante. Veja só como é uma regra prática, não funciona para todos os casos. O que os alunos levam? Ah, então se é regra, é 100%. Diz que é uma regra prática, não diz que funciona sempre.
3 menos 2, dá 1, professor, ele é um ácido considerado moderado. Não, meus caros, ele é um ácido fraco, o alfa dele é 0,2%. O que determina se um ácido é forte ou fraco com precisão, primeiro, é a constante ácida, que você nem viu ainda, você vai ver lá na química D. Ou necessariamente o alfa me diz obrigatoriamente isso. Isso é uma regra prática para que eu não decore os alfas. Então essas regras práticas, elas funcionam para que você, na hora dos concursos, lembre de forma prática, lúdica, como descobrir a força de um ácido sem decorar os alfas. Tudo bem? Alunos, espero que tenham gostado, essa aula é importantíssima e espero que nas próximas aulas já vão se adequando a esse vocabulário. Na aula número 3 vamos falar de ácidos 2, que é a nomenclatura. Um grande abraço e até a próxima!